Oi, galera. E aí, eu estou bonita? Olha o meu clare. Olha o meu brinco. Ai, gente, olha só o meu cabelo. Olha, deixa eu dar uma voltinha. Peguei esse casaco aqui da loja, gente. Agora eu vou pro culto, vou lá brilhar, eu vou ser uma estrela. Ai, meu Deus. E agora? Quando chegar lá, o que que vai acontecer? Que horror, né? Meu Deus, misericórdia, Senhor, misericórdia. Gente, realmente, eu tô me sentindo um horror. Jamais. Isso aqui era brinco que eu usava antes, tá? Esse casaco nem é meu, é da loja. Ó, tá até com a etiqueta. Mas assim, gente, quero ler uma coisa ali em Mateus 21:31. Publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque se arrependeram e creram. Vamos pegar um exemplo? Maria Madalena. Maria Madalena tinha 7 demônios, tamanho da pombagira da criatura, né? Meu Deus, gente, coitada. Naquela época a gente sabe que era apedrejado, né? E glória a Deus que Jesus salvou essa mulher, libertou ela. Tanto é que Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele foi ao encontro dela, aliás. Ela foi ao encontro dele, né? Porque ela chegou lá e ele não tava mais. E ela viu ele, né? Isso tá em João 20:13. Outra prostituta, a prostituta Raabe. Ela, lá em Josué 6:22, ela é uma figura dos gentios que já se converteriam, né? Ela acreditou em Deus de ouvir falar e salvou os espias. E depois, quando eles entraram e dominaram toda Jericó, ela e a sua casa teve salvação, né? Por isso que eu falo que a gente tem que crer. Eu quero dar um testemunho aqui sobre uma amiga minha. A gente deixa eu tirar isso aqui que eu tô me sentindo assim um pouco estranha. Uma amiga minha que ela ouviu da palavra de Deus, minha filha levou ela pra igreja e aí querida, Deus falou com ela foi à igreja e ela tinha um jeito diferente assim de se vestir, sabe? Só que daí ela chegou lá, ela percebeu, ela foi mudando o jeito dela e aí Deus foi falando com ela e tal. Só que a igreja julgou muito ela, sabe? A igreja julgou demais ela. E o que aconteceu? O pastor deu uma oportunidade para ela para cantar, então ela não fazia nenhum mês, estava na igreja, já estava no púlpito cantando e a igreja se escandalizou com aquilo. Só que ela levou por um lado que eu não achei legal, porque você não tá ali para brilhar, você tá para transparecer a glória de Deus. Só que aconteceu, com o tempo, pegaram tanto em cima dela que ela se afastou dos caminhos de Deus e voltou para o mundo. Daí o que aconteceu? Uma certa noite eu tava estudando e Deus falou comigo: procura fulana de tal e fala que eu quero que ela volte. Eu tô chamando ela. E aí quando eu procurei ela falou que naquele exato momento ela chorava e falava: Jesus, eu quero voltar, só que se o Senhor não me ajudar eu não vou conseguir. E quando, imagine a menina orando e eu chamo ela e falo isso no meio da oração, gente. Então aquilo me doeu muito o coração, porque a igreja estava trabalhando contra a obra do Espírito Santo. Gente, não vamos emprestar nossa boca pro diabo. A Bíblia diz que a mesma língua não pode falar bênção e maldição, né? A gente tem que acolher com jeitinho. O apóstolo Paulo diz que a vossa palavra seja sempre temperada com sal para saber como falar com cada um, em cada oportunidade que Deus der. Então Deus vai trabalhar uma oportunidade para você falar com jeitinho, para que você não agrida a pessoa. Isso não é só com mulher, não, é com homem também. Eu evangelizo um rapaz pelo telefone que viu minhas postagens no Facebook. Eu nem conheço ele pessoalmente, mas ele foi para uma igreja onde tem usos e costumes. E uma mulher foi pregar lá na frente e começou a falar da roupa das pessoas, inclusive falou que não é só as mulheres que tem homem que vem no culto com tudo tão apertado que parece uma salsicha. O cara ficou tão ofendido que nem foi mais.
sabe, nessa igreja. Eu acho muito triste isso. Ele me ligou, assim, muito triste, decepcionado. Ele tá vendo coisas que tem pessoas que estão lá dentro que não estão vendo. Inclusive, assim, as pessoas que se gloriam pelo tempo de igreja deviam rever um pouco o seu conceito, porque tá escrito em Hebreus 5:12, sobre leite espiritual e alimento sólido. Tem pessoas que estão há tantos anos na igreja que já deveriam ser mestre ensinando, mas que necessitam voltar de novo para o leite espiritual, recebendo das palavras iniciais para o crescimento dele, para herdar a salvação. E já outras, pela prática da palavra de Deus, têm os seus conhecimentos exercidos e sabe discernir só o mal como o bem, né? Então, assim, cuidado com esse negócio de achar que por você estar anos na igreja, você já está dominando sobre tudo e sabendo tudo, porque não é assim, irmãos. Eu quero falar uma outra coisa, assim. Então, sobre esse assunto, assim, ó, tipo, quando um novo convertido, ele conhece a Jesus, a gente tem que pegar, falando sobre essa questão, sobre crianças, né, e adultos, né, o leite espiritual é uma criança, ela não vai se alimentando do leitinho, devagarinho ela vai passando para comer, comendo alimento sólido, conforme ela vai crescendo, então assim, a gente tem que fazer com o nosso irmão, a gente tem que ajudar e mostrando devagarinho, tá? Porque, assim, não é a roupa que vai ser o teu medidor de santificação, né? Mas sim a prática, a sabedoria que vem do alto. Porque Jesus mesmo disse, não são os que precisam de médico, né? São os doentes. Ele falou isso em Mateus 9:12. Ele diz assim, ó, e de aprender misericórdia eu quero, e não holocaustos, porque eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Tá bom? Então, assim, ó, eu quero falar uma outra coisa. Tá, Grace, então assim, você tá só defendendo que a gente não deve falar, então tem que deixar a pessoa ir pro culto, assim, totalmente vestida de carne, né? Totalmente sensual. Não, irmãos, claro que não. O que eu quero falar é o seguinte, deixa eu dar um testemunho. Uma vez, eu fui numa igreja, eu senti muito de Deus de ir numa igreja onde a palavra de Deus ela é bem forte, sabe? Eu gosto muito de ir nessa igreja. E ela tem o uso e costume. E aí, como eu sofri muito com esse negócio de roupa, então eu sempre cuidei muito quando eu vou no culto. Não só no culto, né? Fora também. Aí, o que aconteceu? Eu fui de vestido longo, né? Preto, longo e larguinho, assim. E quando eu cheguei no culto, entrou uma mocinha de bermuda jeans bem curtinha e uma blusinha. Ela tava com uma menininha, provavelmente era a filha dela, não sei. Eu creio que sim. Aí eu pensei, nossa, se falavam de mim, imagine dessa. Porque assim, era tão curtinha a bermudinha dela que mais um pouco aparecia o bumbum. Mas eu pensei, gente, eu não falei nada, mas eu pensei, eu não fiquei também olhando, foi bem raro. E ela sentou do lado de lá da igreja, né, no banco, no banco assim mais do meio. Daí, no final do culto, o pastor que estava ministrando disse assim, olha, irmãos, agora eu quero que você levante do seu lugar e vá orar por alguém que você não conheça. E como eu não conhecia ninguém, eu vi uma mulher que eu conhecia. Eu falei, eu vou lá orar por ela. Eu tenho muito... tipo assim, se eu entro no meu quarto e oro dentro do meu quarto, eu sei que sai fogo da minha oração. Uma oração muito fervorosa. Mas eu ir orar em voz alta com alguém, eu tenho dificuldade. Eu tenho muita dificuldade em falar, né? Mas tudo bem, a palavra diz que Deus aperfeiçoou o poder nele, nosso fraqueza, então glória a Deus. E isso eu vi acontecer. Quando eu fui, eu fui reto na mulher onde eu conhecia, só que quando eu fui até ela saiu dali pra outro lugar. Sabe aonde que eu fui parar, gente? Vocês não acreditam. Na frente dessa mulher que tava de bermuda e blusinha. Eu pensei, meu Deus, agora, lascou-se, o que eu vou fazer? Eu senti na hora o Espírito Santo me dando da de chicote nas minhas costas, né? Tipo, bem feito, agora eu quero ver. Sabe o que eu fiz? Eu olhei pra ela e falei assim, irmã, eu posso orar por você? Peguei na mão dela, fechei meus olhos e comecei a orar. Aí o Espírito Santo me tomou de tal maneira, comecei a orar em línguas.
E quando acontece isso, quem tá orando não é você, é o Espírito Santo. Você passa a orar no Espírito. Quando eu terminei minha oração, ela tava chorando, chorando, chorando. Gente, ela chorava muito. Aí dei um abraço nela, dei uma palavra de conforto. Eu me lembro algumas coisas, não me lembro tudo. Eu me lembro que ela tava com dificuldade em casa, principalmente financeira, e havia muita briga com os pais. Provavelmente aquela menina era a filha dela. Eu tinha alguma coisa envolvida com isso, mas eu não me lembro. Então, o que eu quero falar com você? Já imagine se eu fosse lá, ou se alguém falasse assim, nossa, moça, isso não é atrás de você vir na igreja. Ela só precisava de uma palavra de Deus, ela precisava de um abraço, de um ato de carinho, de amor, um conforto, porque a partir do momento que você faz isso, ela tá sentindo como se fosse Deus fazendo, e aliás, ali era Deus falando pela minha boca. E ele faz isso, né? É tão gostoso quando Deus usa alguém para falar com a gente. Então, andar em amor como Cristo amou, Efésios 5:5, né? Se a gente diz estar nele, a gente tem que fazer as coisas que ele nos ensinou, né? E não ir contra, não julgar. Agora, o que eu quero falar, assim, ali em Provérbios 11:22. Quer ver, ó? Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher que não tem discrição. Separei até um colarzinho aqui, ó. Olha que lindo meu colar, gente. Não, acho que fica melhor aqui, ó. Eu vou tipo uma princesa pro culto. Que horror, né? Irmãzinhas, eu falei até agora para pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para você que já ouviu da palavra de Deus, não venha daquela desculpa de que o Espírito Santo ainda não falou comigo, ele ainda não me convenceu a mudar os trajes. Gente, ir pro culto com baita de um decotão, e não só no culto, gente, no dia a dia, para chamar a atenção dos homens, às vezes, tinha muita gente que falava, mulher se veste pra mulher, até das mulheres, isso não convém, irmãos. Só você pensar, se você fosse se apresentar diante de Jesus, você iria assim, eu já caía de joelho. A última coisa que eu ia me preocupar é com a minha roupa, sabe? Assim, não é assim, não é assim. Olha só, vamos pegar o que o apóstolo Paulo falou. 1 Timóteo 2:9. Quero, do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos custosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Gente, olha só, tá escrito. Então não venha querer falar assim que, mas eu vou, quer ver, olha só, gente, isso daqui, ó, isso aqui, ó, eu ganhei do meu filho uma vez, de amigo secreto, olha isso aqui. Não consigo colocar no buraco. Gente, mas olha o tamanho do brinco. Imagine só isso daqui, ó, isso daqui, e chamar atenção por uma piriguete. Desculpa falar, gente, mas eu acho que isso aqui é excesso. Eu não te critico você que usa, mas ele chama atenção, sabe? Tem tantos acessórios maravilhosos, lindos, que combinam com muita gente. E dependendo da roupa, você fica legal usar, sabe? Eu trabalho com moda, só que pra mim, eu não me vejo mais assim, nessa essência. Porque dentro de mim tem algo bem maior, bem mais puro, bem mais limpo. Isso aqui pra mim não é nada, eu guardo porque eu tenho dó do meu filho que me deu, sabe? Mas eu não uso isso daqui. E assim, ó, eu te aconselharia a pensar sempre como eu disse, você se apresentaria na frente de Jesus com a vestimenta que você usa, sabe? Porque, assim, a palavra de Deus, ela é forte, gente. Lá em Lucas 12:47, ele fala assim, ó, aquele que não conheceu a vontade do Senhor, do seu Senhor, ele tomará poucos açoites, mas aquele que conheceu a vontade do seu Senhor e não fez, tomará muitos açoites. E aquele que muito é dado, muito é pedido. Então, assim, a Bíblia, ela mostra as obras da carne e o fruto do Espírito. Ela pede pra gente entrar em santificação a partir do momento que eu tô desejando olhar de alguém pra mim. Quem tá brilhando não é Cristo em mim, sabe? Eu penso que é um pouquinho de bom senso da parte de nós, mulheres. Até porque, assim,
você pode estar desejando coisas assim que é o diabo que deseja. E você pode achar que está andando em obediência a Deus, mas não está andando. E isso é um processo tão natural que a gente não percebe, né? E não digo isso também só para as mulheres, eu digo para os homens que são sem vergonha também, porque tem muito homem que proíbe sua esposa de passar até um batom. Olha, eu uso maquiagem, eu não ando todo dia assim, eu preparei um pouquinho para poder fazer o vídeo, porque no dia a dia eu sou até um pouco desleixada. Eu não sou casada e não vou casar, segundo a ordem que Deus me deu, mas, por exemplo, tem mulheres que me dá dó, que nem os homens, eles não deixam ela usar nada, e depois sai olhando para as outras, né? Tem muitos pastores adulterando, tem muitos obreiros sem vergonha, né? A própria palavra de Deus diz que eles se aproveitam de mulherzinhas nas suas casas e vão nas casas, ficam horas com o intuito de orar e, na verdade, eles querem outras coisas. Então, vigia, mulher. Vigia você também, homem, tá? Porque, assim, já viu aquele provérbio que tá falando da mulher virtuosa? Como uma mulher inteligente, né? Ela trabalha, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela é o orgulho do marido. Mas eu separei aqui, ó, Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa sim será louvada, gente. Sabe? Então, assim, olha antes o que o Espírito Santo tá falando, olha o que a palavra de Deus fala, né? E você não vai, é um espelho, você vai se refletir quando você se olha. Eu tô transparecendo a luz de Jesus em mim? Se não, então pensa, repensa, faz uma doação, tem tanta gente precisando de roupa, sabe? Vocês são umas pregação, como é a mulher de Deus? O que agrada em uma mulher a Deus? Sabe? Começa a ver coisas assim que vai despertar, assim, assim, você o lado que agrada a Deus, não o que a tua carne quer, sabe? Porque assim, ó, eu digo isso pra você que não, que já ouviu a palavra agora e insiste em andar assim, sabe? Assim, totalmente popozuda e acha que assim é certo. E daí depois, no dia a dia, depois vai lá no culto de saia longa e pior de tudo que ainda sai, não cumprimenta nenhum irmão e tá sempre com os olhos pesados, olhando de cima a baixo. Eu mesmo passei isso com a minha filha. A gente ia na escola dominical no domingo e a professora que dava a aula para os jovens, ela deu muito indireta em uma das aulas falando sobre pessoas que iam na escola dominical de calça. Era só minha filha que tava, coitadinha, ela saiu chorando, sabe? Ela não queria mais ir. Daí eu falei, né, então vamos começar a sentar comigo e assistir a escola dominical para os adultos, então, né, para os pais, para o resto da... E ela não quis, ela falou, não, mãe, eu vou e eu vou do meu jeito, porque Deus foi tão bom que usou uma pessoa que não era da igreja para falar pra gente, não era desta igreja, falar pra gente que isso é uma doutrina de homem, que não era bíblico. Então ela falou, não, eu vou, eu não tô fazendo isso, eu não tô julgando, porque é que nem eu falo, se é pra gente julgar, a Bíblia fala pra gente julgar, mas conforme a reta justiça de Deus, não a intenção do coração, não doutrinas ensinadas por homens, porque ao mesmo tempo que você fala que usa o costume, por exemplo, nem vamos falar de uso costume, por exemplo, a partir do momento que eu uso uma saia longa, não é pecado, e se eu uso uma calça é pecado, eu vou pro inferno, então você tá colocando ao mesmo nível de uma outra igreja que diz que existe o purgatório, que também é uma doutrina ensinada por homem. Qual das duas que tá certa? Nenhuma tá certa, porque nenhuma é bíblica, sabe? Vai pra palavra, Jesus disse, conheça a verdade, ela vos libertará. Sabe, eu quero frisar uma coisa aqui para vocês, pastores, líderes e igrejas que estão ao comando disso tudo, porque as pessoas elas vão obedecer. Eu não posso falar para quem está numa igreja que tem uso e costume de que ela não deve usar. Eu vou falar para você, vai, obedeça. Tanto é que uma vez eu tenho uma amiga minha que ela foi colocada no ministério de ensino e ela odiava saia e principalmente esse negócio de costume. E o pastor da igreja falou para ela assim, não, se você não
aderir ao uso e costume da igreja, não posso colocar. Daí ela até questionou o pastor, nossa, pastor, mas eu oro, eu estudo, eu medito, eu pratico a obra de Deus aonde eu vou, e você prefere que eu não ensine, ou seja, eu coloque alguém que às vezes não tem esse mesmo temor de Deus, que pratica o uso e costume? Ele disse que sim. Eu entendi a colocação desse pastor e não julgo ele. E essa minha amiga disse que não ia, mas ela obedeceu. Ela foi lá e colocou. Mas eu fiquei tão preocupada que o Espírito Santo me deu uma estratégia, porque ela disse que o problema não era só saia, o problema é que era inverno e era frio. Aí o Espírito Santo me deu uma estratégia assim, faça uma saia com calça. E tá aqui, gente. Tem uma marca de roupa cristã, tá? Que já criei isso voltado para um público cristão, mas para chamar os de fora. Pra entrar aqui e ver, nossa, mas que diferença que tem. É o que eu falo, nenhuma, sabe? A gente ajuda, dá conselho e tal. Eu gosto sempre na hora da prova, mostrar, olha, não faça tão justo, não faça tão curto. Você tem que respeitar a opinião do meu cliente, mas eu sempre procuro dar uma entradinha na oportunidade que Deus dá. Aí o Espírito Santo que vai trabalhar, né? Mas a pessoa tem que ao menos ouvir, né? Então, o que aconteceu? Ela usou a saia com a calça e agora ela adora usar vestido, saia e tá indo, tá uma benção, tá ensinando, tá tudo certo. Então, a gente não pode desobedecer uma autoridade porque ela foi posta por Deus, né? Você não pode porque o pecado de rebelião também está ligado à feitiçaria. Então, você não faz feitiçaria, mas você está se rebelando contra uma autoridade posta por Deus, também não posso falar. Por isso que eu falo igrejas, líderes, revejam isso, porque um dia vocês vão estar diante de Deus. Eu quero ver o que vai ser falado para Jesus no tribunal. Mateus 25:31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações, vai ser aqui, hein, gente? Todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará uma das outras, como o pastor que separa ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, cuidado com isso, vai ter um julgamento. Eu quero ver toda a maldade que a gente nem imagina que já foi posta por causa disso, né? Pessoas que foram tiradas de dentro da igreja por estar com o cabelo cortado. Olha, eu tenho meu cabelo curto, Deus está me usando, Deus fala comigo, Deus me capacitou. E ai de mim se eu pecar, eu não quero, e Deus me livre, eu vou perder na hora a presença dele, é pra mim a coisa mais importante desse mundo, né? Então, assim, eu quero falar assim, gente, vocês que estão na frente, que têm o poder de mudar isso, pensem nisso aqui, ó. Mateus 28:19, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preocupe-se em salvação das vidas, gente. A salvação é individual. Eu não consigo olhar para o irmão e pensar em colocar o uso e costume na frente da salvação. Ele precisa da ajuda, tanto quanto eu, tanto quanto você. A gente precisa trazer os de fora, trazer salvação para os de fora. Eu vejo hoje a igreja se preocupando com o ministério de dentro da própria igreja. Um querendo ser maior do que o outro, um querendo ser melhor, um querer parecer mais do que o outro. A minha saia é melhor do que a tua. Quantas vezes eu ia orar e via as pessoas de joelho orando assim, ó. Tava orando coisa nenhuma. Eu uma vez estava num círculo de oração e Deus me deu uma palavra para falar sobre a oração, que as pessoas que estavam naquele círculo de oração não oravam. E não todas, né? Claro, mas Deus falou assim, ó, se você chegar lá e tiver uma pessoa, você vai falar para essa uma. Daí eu cheguei, dobrei meus joelhos, comecei a orar e depois chegou uma irmã e se ajoelhou do meu lado e começou a orar. Eu não vi quem era, mas Deus me deu a visão do rosto dela. Ela só falava assim, glória a Deus, santo Deus, Pai Santo. E ficou o tempo todo, eu fiquei ouvindo, falei, gente, isso não é oração. E ela forte em uso e costume. E julgar e também analisar os outros, discriminar. Aí eu tava ali orando e às vezes eu orava horas, gente, horas, de madrugada e sempre intercedendo. Deus falava muito comigo nas orações. Daí eu comecei, mas eu não julgo ela, eu tenho pena dela, porque tá cega, achando que tá obedecendo e na verdade não tá, né? Quero contar um outro testemunho. Eu atendi faz 2 dias uma pessoa
Ela veio e fez um vestido lindo, maravilhoso para um casamento. Daí ela foi colocar, ela pegou um brinco aqui da loja para colocar com o vestido e não combinou com a roupa, porque o vestido era delicado e o brinco era muito grande. Falei, olha, eu quero te vender, mas eu vou ser sincera, se você vender, eu não vou, se você levar, eu não vou gostar, porque ele não vai combinar contigo. Daí eu falei pra ela assim, se fosse você colocar um brinco pequenininho, né, e tal, e mostrei pra ela um bem pequenininho. E ela gostou e tal, só que daí ela falou que ia ver o brinco numa outra loja. Daí ela voltou no outro dia pegar o vestido e trouxe um brinco desse tamanho, todo de pedra, assim. Muito bonito o brinco. Aí a gente achou que ficou bonito com o vestido. Eu e minha filha, a gente até chamei minha filha pra ver, dar uma opinião, a gente achou bem bonito. Só que pra mim, eu usaria um pequenininho. Não, ficou bem bonito mesmo. Só que o que eu quero frisar? Ela chegou a comentar que ela ia na igreja, né? Que depois ela queria fazer outros vestidos pra ir pro culto. Eu falei, você vai em qual igreja você vai? Daí ela falou, né, tal igreja. Eu falei, lá tem uso e costume? Daí disse assim, eu tá louca, disse assim, eu já fui liberta. Daí eu olhei assim e falei, uau, o que é isso, caramba? Deu como assim? Daí ela disse assim, eu já saí da escravidão, Jesus já me libertou, não vou pôr esse jogo de novo. Deu, meu Deus, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Galera, olha isso. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobrei novamente a jugo da escravidão. Agora reflita em tudo que eu falei. Tudo que é feito. Gente, pensa que Deus chama as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Como eu disse, não é porque eu uso maquiagem e você não, que você é mais santo do que eu. A gente tem que pensar que as coisas de Deus são espirituais, a gente tem que comparar as coisas espirituais com as espirituais. As espirituais estão ligadas ao fruto do Espírito, porque Deus é Espírito, Ele procura verdadeiros adoradores. A gente tem que amar o nosso próximo. A partir do momento que você está odiando o teu próximo, que você está julgando o teu próximo, você está indo contra a lei. Eu li há pouco que a gente está transgredindo a lei, que não estou falando de lei do Antigo Testamento, as duas leis que Deus deu, as duas ordenanças, amar a Deus e o seu próximo. Então, irmãos, deixo aqui essa palavra e peço, Deus é mais santo lá em Israel do que aqui? Então, Deus é mais santo onde existe uma igreja que tem uso de doutrinas do que uma igreja onde não tem? Um dia eu assisti uma missa da igreja católica e chorei. Eles estavam pondo a mão na imagem de Jesus. Tinha a imagem da Maria atrás deles, mas o tempo todo glorificavam o nome do Senhor Jesus. Eu estava vendo as pessoas orando com a mão no coração e chorando. Eu conheço uma senhorinha, a coisa mais querida desse mundo, que ora para a imagem. Infelizmente, ela ainda não conheceu a verdade. Mas às 5:30 da tarde, tenho que ir para minha casa porque eu tenho oração. Eu perguntei, onde que você tem oração na igreja? Não, na minha casa. Que vergonha, né? Que vergonha, o horário marcado para oração. Então vamos pensar, refletir um pouquinho nisso, tá, irmãos? Não julgue teu próximo, abrace ele quando entrar na igreja, pelo amor de Deus. Trabalhe a favor do Espírito Santo, não contra ele, tá bom? Ficou entendido, né? Fiquem na paz do Senhor Jesus, irmãos. Um beijo.